tudo bem? Vamos hoje, na nossa aula, preparar a massa folhada, certo? E as massas laminadas, elas exigem muito cuidado no preparo, porque elas são extremamente finas, então cada detalhe é importante para que ela não rompa e a gente consiga manter a qualidade dela. Nós vamos começar preparando uma massa base bem sequinha, com 50% de hidratação. É uma massa que a gente prepara num processo bem similar ao preparo da massa de pão, onde a gente quer o desenvolvimento do glúten, mas ela não passa por um processo fermentativo. A gente vai trabalhar ela até quase o desenvolvimento do pão de véu, e aí ela vai chegar num ponto satisfatório para que a gente consiga distender ela muito bem, certo? Além disso, a gente vai preparar nesse momento a nossa manteiga, para que ela possa ser envelopada depois pela nossa massa base, certo? Vou sumir daqui para vocês verem só os ingredientes. As manteigas que a gente vai trabalhar são as manteigas francesas, porque a gente vai trabalhar com essa marca hoje, mas existem outras que a gente consegue ter um bom resultado. Elas têm um percentual lipídico e uma qualidade da gordura um pouco melhor do que as manteigas brasileiras. E aí a gente consegue que ela não extravase, que ela mantenha, mesmo com o aumento da temperatura, elas mantenham a sua estrutura durante o trabalho, senão ela acaba todinha extravasando durante o manuseio, e é um prejuízo muito grande, certo? Quando a gente não tem a disponibilidade dessas manteigas, por questão de custo ou de acesso mesmo físico, a gente trabalha com a margarina própria para folhado, certo? Que geralmente a mais famosa é a da Macarosa e é a das que eu utilizo que eu mais gosto, certo? Aqui nós vamos com um rolo fazer um quadrado, certo? Na verdade um retângulo, mais ou menos do tamanho de 1/3 da massa que nós vamos fazer. E ela deve ter mais ou menos 1,5 cm a 2 de altura. No momento do envelopamento, vocês vão entender o porquê do formato e de tudo. E do tamanho, certo? Vou batendo com o rolo até atingir o formato que eu desejo. Pronto, aqui já deu, eu vou só nivelar. E eu vou produzir uma massa, né, que ao abri-la, ela tenha mais ou menos 3 vezes esse tamanho. Viu? Ela tem aqui 1,5 cm a 2 de altura e é um retângulozinho que eu vou envelopar. Vou deixar ela aqui e já já ela vai para refrigeração. Agora vamos ao preparo da massa base. Aqui eu já coloquei o sal, mas o sal pode ser colocado ao final, vai trazer uma cor mais clara na massa, mas isso não faz diferença pra gente. Para massas com miolo até faria, mas pra gente não faz. Mas eu posso adicionar em qualquer momento o sal, porque no pão não pode. Sim, mas no pão a gente está lidando com um organismo vivo, que é o fermento. Aqui não, certo? Vou trabalhar com manteiga derretida, já fria, tá? Derrete 30 segundos no micro-ondas, que são 50 gramas. Vou incorporar aqui. E é uma massa com uma hidratação baixa, 50%. Não é nada de extraordinário não, tá? Só o suficiente para a gente ter a distensão necessária. Vou incorporar minha manteiga. E daqui a pouco vou começar a adicionar o líquido, né? Que no caso é a água, para mistura. Vou colocando aqui a minha água. Uma massa nessa quantidade, ela pode ser trabalhada dentro do bowl, viu? Com a maior tranquilidade. Não tem nenhum problema. Eu vou hidratando e sovando dentro do bowl e misturando, né? Inicialmente para depois sovar dentro do bowl. Isso não é problema. Até 1 kg de massa a gente consegue trabalhar sem bancada tranquilamente. Eu só coloquei aqui porque eu gosto mais, eu acho mais fácil trabalhar com a massa assim. E para vocês terem uma visualização melhor. Mas se vocês quiserem na casa de vocês fazerem desse modo, não tem problema. Vamos lá, seguir hidratando. Enquanto eu vou colocando a minha água aqui, incorporando a minha água,
vamos conversar um pouquinho sobre a origem dessas massas, né? Elas são massas orientais, né? Na Grécia a gente tem uma presença grande das massas laminadas, onde a gente tem a massa filo, que é a massa folha, que a gente costuma chamar de a versão fit da massa folhada, porque ela não tem gordura, ela é como se fosse só a laminação, sem as camadas de gordura, né? Ela é só uma lâmina da massa muito aberta. E a gente tem a massa folhada, onde a gente envelopa a gordura e conforme as dobras a gente aumenta em PG a quantidade de camadas entre massa, gordura, massa, gordura, massa, gordura. Essa massa de origem oriental, ela foi sistematizada, reorganizada, né? O formato que a gente trabalha até hoje, otimizada pelo Carême, né? E assim ela se difundiu pelo mundo através da culinária, da técnica culinária tradicional. E é como a gente vai aprender hoje aqui na técnica dele. O número de dobras que a gente vai trabalhar e tudo é como ele sistematizou. Mas hoje a gente tem chefes que trabalham com outros números de dobras, outros formatos, outros macetes. Mas a gente vai seguir aqui um método bem tradicional de preparo da massa folhada, certo? Ai, massa folhada, que delícia! Aquela que faz croissant? Será, gente? Vamos pensar. Eu acho que não é, mas vocês vão me responder isso daqui a pouco no Meet. Certo? Aqui eu já estou terminando a minha mistura, já incorporei quase toda a água e daqui a pouco nós vamos sovar. Vocês lembram que eu disse que nós vamos desenvolver o glúten aqui, não foi? E toda massa onde a gente desenvolve o glúten, a gente precisa do quê? De descanso, né? Então essa massa ela vai passar, antes da gente dar continuidade ao preparo da massa folhada, por um descanso mínimo de meia hora, certo? Para que o glúten relaxe, a gente hidrate por completo essa farinha, né? Ela absorva direito toda essa água que a gente está adicionando e a gente possa dar sequência ao nosso preparo. É um preparo muito longo, certo? Na nossa aula a gente costuma fazer a aula mais corrida do semestre, a gente costuma fazer em sala de aula às 4 horas de aula fazendo isso, mas são as 4 horas direto trabalhando? Não, é porque a cada 2 dobras da minha massa, ela precisa ser submetida a um descanso mínimo de meia hora, ideal de 1 hora. E é por isso que a gente acaba, então, correndo muito para conseguir produzi-la em 1 hora. Geralmente, a gente não abre ela. A gente finaliza o processo de preparo dela, mas a gente não abre a massa numa folha, como ela é vendida, né? Como a gente costuma utilizar. No momento do uso, é necessário que ela seja aberta. E a gente não abre justamente porque a gente não tem tempo para esse último descanso. Aqui eu já hidratei o suficiente, sobrou aqui coisa de uns 5, 10 ml, isso vai depender da umidade ambiente, da condição da farinha, certo? E agora vamos para um processo de sova, mais ou menos até a gente obter um ponto de véu, pode ser um pouco antes, para a gente conseguir trabalhar com essa massa de uma forma bem legal. Certo? Eu gosto de sovar a massa sempre como uma bolinha que eu empurro para lá e para cá. Mas a gente pode também esticar, traz de volta. Estico, trago de volta. Estico, trago de volta. Sempre para que a gente não tenha um cansaço ou lesões por causa disso, é o peso do nosso corpo que vai incidir sobre a massa. Então eu travo o meu braço aqui, ó, ele tá reto. E quem vai é o peso do meu corpo, ó. Eu só inclino o corpo e deixo o peso cair sobre a massa, que assim eu não faço esforço praticamente para lesionar. Porque se for depender da força do meu braço, ó, eu dobro, estico, isso vai acabar cansando minhas articulações e a longo prazo trazendo até lesões. Então eu deixo o braço esticado e vai só o peso do corpo mesmo trabalhando para mim. E por isso que eu gosto de usar também esse método de fazer uma bolinha rolando para lá e para cá. Porque aqui é o peso da própria massa que incide sobre ela mesma e assim eu faço menos esforço.
certo? E aqui nós vamos no processo repetitivo, já foi a mistura, ou seja, já homogeneizamos os ingredientes, agora nós estamos na etapa de sova, que é a etapa onde a gente quer desenvolver o glúten nessa massa. Né? Aqui nós vamos. Vamos pensar alguns preparos clássicos que a gente faz com a massa folhada. Eu acho que o mais tradicional deles é o mil folhas, né? Millefeuille, que a gente trabalha com creme de confeiteiro e várias camadas de massa folhada. Eu acho delicioso, né? Principalmente quando é o creme de confeiteiro sem o leite condensado mesmo, o tradicional, feito com a fava de baunilha. Eu acho que é um preparo sensacional. Também gosto muito, muito mesmo da torta Saint-Honoré, que é uma que vocês vão preparar com a base de pâte sablé, quando ela é feita com a base de massa folhada. Outra torta clássica que eu sou apaixonada, acho que é a minha sobremesa preferida, é a tarte tatin, quando ela é feita com a massa folhada. Com a massa folhada caseira, então, com manteiga, aí não tem pra ninguém. Certo? Que é outro preparo tradicionalmente feito com a massa quebradiça, mas que quando substituído pela massa folhada, saindo do forno assim, direto para a barriguinha da gente, não tem nada igual, né? Outros preparos tradicionais que a gente faz com a massa folhada, o pastelzinho de Santa Clara, né? Pastel de natas, que a gente, que em Belém se chama pastel de Belém, no convento que detém essa nomenclatura, né, também utiliza essa mesma massa folhada. Uma massa que a gente trabalha sempre em temperaturas muito elevadas, tá? A gente utiliza aí, para o pastelzinho de Santa Clara, eu coloco o forno no máximo e deixo ele aí assando. Mas é sempre pelo menos 200, 220 graus para a gente trabalhar com a massa folhada, porque a gente precisa que essa massa se consolide antes da manteiga derreter completamente, encharcar a massa ou extravasar pelas laterais. Aqui a gente já está começando a ficar com uma massa lisa, certo? Já estamos quase lá. Não precisa atingir um ponto de véu, mas ela precisa abrir bem fininho, né? Para a gente conseguir laminar. A massa filo, que é a irmã magra aqui da massa folhada, ela dizem, né, que o parâmetro de qualidade dela artesanalmente, antigamente, era se conseguir ler uma carta por baixo dela. Abrir tão fina que se conseguisse ler uma carta por baixo dela. Então ela tem que ter essa capacidade de distensão. E o que é esse ponto de véu, professora, que a senhora fala tanto? Aqui nós ainda não obtivemos. Mas é quando a gente pega uma porção de massa e começa a abrir assim, ó, tão fino quanto um véu. E quando aqui ela tá rasgando já, né? E quando a gente aperta ao meio, ela tem essa flexibilidade, certo? É mais um pouco pra gente atingir, mas ela já tá abrindo bem fininha. Vamos seguir mais um pouquinho, que ela já está quase chegando lá. Pronto, ela já tá bem lisinha aqui. Eu vou parar por aqui. E antes de eu deixar o descanso, vou aproveitar que ela tá bem mexida, né? E vou demonstrar para vocês as maneiras que a gente pode envelopar. Não vou envelopar de verdade. Eu vou fazer aqui, vou bolear para que ela fique bem lisa, né? Aqui, ó, eu gosto de bolear desse jeito, onde eu empurro aqui e giro aqui, para que toda a superfície dela passe pela mesma. Sempre com essa lateral da mão, empurrando. Deixo a parte lisa dela e agora eu vou seguir com os dois processos que a gente tem para envelopar, demonstrando para vocês. O primeiro deles, que é o que a gente não vai utilizar, a gente faz um corte em cruz na massa até a metade dela. Não segmenta a massa inteira, tá?
Agora a outra parte. Cruz. É a metade. Aí eu vou abrir assim, ó. E vou abrindo as laterais dessa massa. Na bancada enfarinhada, certo? Percebam que o centro aqui, ele fica mais alto, tá? Porque eu tô abrindo as laterais dele e não estou passando o rolo na parte do centro. Isso é para compensar, porque depois da dobra ele vai ficar mais alto. Aí aqui eu cortaria minha manteiga num quadrado, tá? Ia dispor ela aqui e cobrir completamente com essa massa, certo? E cobria totalmente aqui, ó, chegando até o final, como vocês podem ver. E aqui a parte de cima. Aquela parte que eu deixei mais alta, como vocês puderam ver, ela compensa, né, aqui embaixo, essa sobreposição de camadas de massa aqui em cima. Essa é uma das formas de envelopar, não é a que a gente está aprendendo hoje, certo? Que a gente vai fazer na nossa massa oficialmente. Agora vamos desfazer e fazer o outro formato. Aqui a manteiga está embrulhada, eu não estou fazendo de verdade, é uma simulação, digamos assim. Vou olhar novamente e abrir a minha massa agora. Vejam bem, metade para frente, metade para trás, com certa homogeneidade. Ela tá tesa ainda, ela tá rasgando, vocês podem ver que a superfície dela não tá completamente lisa, porque eu não promovi o descanso. Ela aqui tem mais ou menos 3 vezes, né, o tamanho daquela massa. Agora eu vou aumentar ela em largura para ela conseguir envolver a minha massa completamente, certo? Aí aqui eu vou expor a minha gordura. E a minha dobra vai ser assim, ó, até metade e a outra passando um pouquinho da metade. E aí eu venho aqui na massa e comprimo para vedar bem. Eu quero vedar esse envelope. Pronto. A minha massa, a minha gordura aqui tá envelopada e é a partir daqui que eu sigo com as dobras da minha massa. Nós vamos interromper esse vídeo e no próximo a gente vai dar sequência com o envelopamento e as dobras de massa. Certo? Vamos dar agora 30 minutinhos de descanso para essa massa base.